Olha, eu penso que a ditadura aqui no Brasil, né, ela só serviu mesmo para estabelecer cafetão, prostituta e bandido, né? Porque as pessoas que tinham ideais e que tinham formação acadêmica, eles mataram todas, quase todas. As outras eles silenciaram no medo mesmo. As pessoas viviam com medo aqui no Brasil. A coisa era severa. As pessoas sentiam medo até de falar dentro de casa, porque até conversando dentro de casa, as tramas eram descobertas, porque tinha já escuta, né? Depois se estabeleceu essa Rede Globo como um sistema de escuta, né? Porque as pessoas não falavam da ditadura contra os ditadores em casa e eram apoiados, porque tinha sistema de escuta, né? Através da TV. Hoje se fala que a televisão capta voz e até imagem, mas isso já é sabido há muito tempo. Essa tecnologia já existe há muito tempo e foi o que a ditadura precisava para controlar todo mundo, né? Ela capta a voz, a TV e o rádio também. Eles são sistemas de espionagem, né? São sistemas de espionagem dentro das casas. Porque até minha mãe, meu pai uma vez xingou os ditadores, estava aborrecido, né? Mandou esses ditadores para aquele lugar. Minha mãe dentro de casa falou assim: Mauro, fala baixo. Com medo. Longe pra caramba a gente morava, mas muito longe do centro, de tudo, afastado de tudo. Nem água encanada tinha, a gente pegava água no poço. Eu tinha uma fonte de água que vinha da pedra, né? Que Deus deu. Sabe? Então, eu tô... logo quando acabou a ditadura, as prostitutas todas já estavam estabelecidas, né? Cafetão. E criminoso, né? Porque o que eles fazem, por isso que às vezes a pessoa parece uma pessoa muito honesta e decente, mas não me convence. Porque eu sei que na ditadura, os criminosos que tinham ficha criminal, né, extensa, eles trocaram de nome, né? O que eles fizeram na ditadura? Eu conheço esse processo. E eu acredito que essa Elô Pinheiro, ela surgiu junto com a minha mãe. Minha mãe era muito linda. E aí surge ela, Elô Pinheiro, exatamente para isso. A família, por exemplo, tem a família do criminoso, né? Então, conhecido da polícia, aquele sobrenome, tudo, aquela linhagem. O que eles fazem? Eles pegam uma família que não tem crime nenhum e era pessoas muito bondosas, simples. Aí eles pegam aquela família e se apossam dos bens, documentação, histórico, fotos, tudo. É um grupo familiar com a mesma etnia. Se é um grupo de negros, então é um grupo de negros criminosos. Se é um grupo de loiros criminosos, vai ser um grupo de família pobre de loiros. E aí eles tomam posse daquela família. Se eles são louros, aí eles procuram a família honesta de pessoas loiras. Aí faz a abdução, troca até os jazidos. Até os jazidos com os restos mortais, quando surgiu esse negócio de DNA. Antes não, só trocava as fotos, mas agora se aposta de tudo. Tudo, até das fotos de família, até das histórias de família, tudo. Isso eles fizeram na ditadura. Aí aquele grupo criminoso todo se apossa de toda a identidade do grupo familiar honesto. E já estão na terceira geração com isso, quarta. E quando surgiu essa Elô Pinheiro, porque minha mãe era Pinheiro, é Luzia Raimunda Pinheiro. Aí surge essa Elô Pinheiro no mesmo momento. E também surge com um sobrenome parecido, né? Para roubar a aparição. A mamãe era garota de Ipanema. Ela era a mulher que vivia sozinha
no Rio de Janeiro. Ela viveu a vida toda sozinha no Rio de Janeiro. Ela construiu família com meu pai e eu era a melhor amiga dela. Ela fez amizade até João Forte, no condomínio lá, mas pessoas assim que ela considerava muito, muito decente. Ela fez amizade com Dona Rosa, ela tinha amizade com as pessoas ali da vizinhança, porque ela era muito educada, sabe? Mas ela não era de se envolver. Sempre cuidando da família. Sempre cuidando das filhas. E sempre tem uma coisa para fazer dentro de casa. Não adianta. É roupa, 2 meninas pequenas, não tinha água encanada e só andávamos limpíssimas. Toda a família. Ela zelava por toda a família. E ela viveu a vida toda assim. É muito triste saber que defamaram ela dessa forma. Porque eu estou viva e posso me defender dessas calúnias. Mas ela foi surreal fazer isso com ela. Era limpa demais. Ela viveu pra família. Ela nunca teve homem fora, só mamãe, só meu pai. Ela só teve 2 namorados na vida. Nelson, que era o noivo, e meu pai, que ela se casou. Mas nenhum outro relacionamento. Quer dizer, pra mim é muito triste, porque eu via toda a dignidade dela, a honra dela, né? Quem tentou levemente fazer minha cabeça contra minha mãe foi a Neide, a mãe do Alex. Ela tentou, porque ela queria me botar contra minha mãe. Eles fizeram uma análise e viram que eu tinha uma extrema admiração por ela. E que normalmente, se soubesse, pelo caráter, pela índole, se eu soubesse que ela foi uma prostituta, uma pessoa desonesta, essa admiração poderia se transformar em inimizade. Isso já aconteceu com outras famílias tradicionais, que transforma em inimizade. E a Neide já sabia, eu já sabia o que ela estava fazendo. Aí ela veio insinuando, querendo dizer que conhecia a mamãe, porque por nós sermos bonitas, logo quer taxar a gente de prostituta por sermos bonitas e atraentes. Mas não tem nada a ver uma coisa com outra. Sou bonita e atraente e decente, né? E assim era minha mãe. E aí o que acontece? Ela, acho que eu conheci sua mãe, querendo dar uma insinuação, né? Eu falei assim, a senhora acha, não conheceu não. A minha mãe foi enfermeira no Rio de Janeiro, só teve um namorado, um noivo e um marido. Mas assim, eu tinha 19 anos. A senhora não conheceu minha mãe nada. Minha mãe foi enfermeira no Rio de Janeiro, só teve um noivo e um namorado e um marido. Aí elas se assustam, né? Ela se fez assim, se assustou e se calou na hora. Na hora eu calei, porque eu já sabia que ela queria me botar contra ela, para ver se eu largava minha mãe e fosse morar com o Alex. Tudo que eles tentaram era que eu brigasse com a mamãe e saísse de casa para viver com o Alex. Só que eu nunca gostei dele a esse ponto. Nunca. Eu vi nele alguma coisa superficial, mas que não me fazia gostar dele. Mas tinha alguma coisa nele, sim. Mas não me atraía afetivamente. Não. Mas foi a única opção também de namorado que eu tive na época. A única. Nenhum rapaz se aproximava de mim. Nenhum. Eu era muito vista, muito admirada, mas eu sentia que alguém interceptava, isso eu já sabia. Eles iam falar com alguém que dava a informação errada, não dizia que era a prostituta dele, não era eu. Certo? Porque eles condicionaram na cidade que toda moça bonita na cidade é prostituta. E jovem. E nessa época eu tinha 18, 19 anos e bonita. Aí ele logo arrumou as cafetinas na cidade, porque eu andava com a minha mãe era muito preta, né? Preta mesmo. Aí eu andava com a mamãe e ele logo acondicionou sararazinhas claras com mulheres muito pretas e todas parecidas com a mamãe. Todas. Teve um dia que a mamãe se assustou, falou assim, nossa, mas que essa mulher se parecendo comigo, se vestindo igual a mim, Ana. Ela se assustou. A gente não sabia dos que porque eu andava com ela. Eu passei a andar com grávida, ele colocou prostitutas grávidas. Passei a andar com o Lucas pequenininho, moreninho, elas começaram a puxar garotinho moreninho, parecido com meu filho. Para confundir, para eu não ser conhecida, identificada.
Não, não foi. Eu vi a Ana. Ela não é prostituta, né? Então você tem uma cópia dela. Entendeu? Isso aí nunca ficou claro para os homens. Ele não deixou, ele endossava os enganos. Ele deixava acreditar e forçava para acreditar nessa mentira. Elas às vezes nem moravam no Ícaro, mas saía do Ícaro. A Arlete foi a última, eu já conheci o esquema, eu já vi que a Arlete estava fazendo isso comigo. Eu fui morar na Caixa d'Água, aluguei a casa nas condições todas que já expliquei inúmeras vezes. De repente eu vejo saindo da porta da casa dela, fez uma sararazinha, clara como eu, cabelo parecido, isso serve para confundir. Aí elas começam a sair da onde eu tô saindo. E a marcar encontro e tudo para confundir entendimento de polícia, delegado. Entendeu? Deixar um engano no ar. Aonde eu moro, ele coloca um biotipo parecido com o meu. Aonde eu moro, aonde eu tô residindo, parecido com o amigo e com a mamãe. Como a mamãe morreu, ele parou de investir na mamãe. Que a mamãe era como a minha cafetina. Ele fazia as pessoas acreditarem nisso. Eu já vi cafetina tratando a prostituta igual minha mãe me tratava. Ai, minha filha, vai sim. Mas só que minha mãe está dizendo, ai, minha filha, vai, você vai conseguir. É uma faculdade, é um bom emprego. Não é prostituição. Mas eu já vi os termos todos que a mamãe usava de carinho a mim, né? E eu a ela, eu já vi esse diálogo na boca de cafetina e prostituta. Eu me assustei quando eu vi. Falei, nossa, ela tá falando com a prostituta igual minha mãe falava comigo. Potencializa o engano no nível máximo, cênico, dramatúrgico. É o máximo, é coisa assustadora. É uma possessão mesmo. Então, todas as fases da minha vida, né? Ele vai e adequa a prostituição para confundir os entendimentos, para eu não ser conhecida de ninguém. Para quando ele quisesse me caluniar, não tivesse ninguém que fosse a meu favor. Exatamente para evitar que eu fosse conhecida das pessoas que não têm vínculo criminoso com ele. Toda pessoa que tem vínculo criminoso com o cafetão se aproxima ou fala de mim. Mentiras. Eu busco as pessoas que estão fora do círculo criminoso dele. Pessoas que não tenham nenhum vínculo criminoso com ele. Nenhum vínculo. Os homens é difícil, é porque eles compram prostituta dele. Mas eu tenho esse crivo. Então, os homens que compram prostituta, mas não tem vínculo criminoso com ele. Há diferença. Muita coisa. Ele é suscetível a ser assassinado pelo cafetão. A própria prostituta armar para ele. Isso acontece. Mas ele vai morrer sem ser conivente com o cafetão. Morre sem ser conivente com ele. Pode até morrer, mas não vai ser conivente nunca. São crimes bárbaros que esse cara comete. Só psicopata se associa a ele. Ninguém normal se associa a um cafetão. Ninguém. Ninguém se impressiona com esse jeitinho de homem bonzinho. Eu não me impressiono. Nem um pouco.